Se você piscar, você perde. Porque nos próximos segundos eu vou te mostrar o detalhe invisível que está mudando completamente a segurança em Vitória. E ninguém está falando disso. Não são câmeras. Não são guardas. É algo que enxerga no escuro, atravessa a chuva, prevê movimentos e reage antes mesmo da ameaça acontecer. E quando você entender como isso funciona, a sua visão sobre segurança nunca mais será a mesma. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já passou por um porto, uma indústria, ou até mesmo um grande terreno murado e imaginou que tudo ali dependia apenas de câmeras e vigilantes? Aquela sensação de que existe alguém olhando, mas sem saber exatamente como. A verdade é que, por trás dessa aparente simplicidade, existe uma revolução silenciosa acontecendo. E Vitória se tornou um dos palcos mais interessantes dessa transformação no Brasil. O que está em jogo aqui não é apenas tecnologia. É uma mudança completa de mentalidade. Durante décadas, a segurança foi reativa. Algo acontecia, e então alguém respondia. Um alarme disparava, uma câmera registrava, um operador analisava. Sempre depois, sempre atrasado, sempre correndo atrás do prejuízo. Mas e se isso mudasse? E se, ao invés de reagir, o sistema fosse capaz de antecipar? É exatamente isso que está acontecendo. A base dessa transformação começa com algo que, à primeira vista, parece simples: radares. Só que não estamos falando de qualquer radar. Estamos falando de sistemas desenvolvidos com mentalidade militar, projetados para operar em cenários onde falhar não é uma opção. Sistemas que não dependem de luz, que não se confundem com sombras, que não são enganados por chuva, neblina ou escuridão. Enquanto uma câmera tradicional pode perder completamente a eficiência em condições adversas, esses radares continuam funcionando como se nada tivesse mudado. Eles não veem da mesma forma que uma câmera. Eles interpretam o ambiente. Eles leem movimento, distância, velocidade, direção. E o mais impressionante, eles cobrem 360 graus. Imagina isso por um segundo. Não existe ponto cego. Não existe aquele cantinho esquecido. Não existe aquela área vulnerável que alguém pode explorar. É como se todo o perímetro estivesse sob um escudo invisível, constantemente ativo, constantemente analisando tudo ao redor. Mas aqui começa a parte realmente interessante. Detectar movimento é fácil. Até sensores simples fazem isso. O problema sempre foi outro: entender o que está se movendo. Um animal, uma pessoa, um veículo. Durante muito tempo, esse foi o grande gargalo da segurança eletrônica. Alarmes falsos, disparos desnecessários, equipes correndo atrás de nada, desgaste operacional, perda de credibilidade do sistema. Agora imagina eliminar isso quase completamente. Esses radares não apenas detectam, eles classificam, eles diferenciam, eles entendem o padrão de movimento, a velocidade, o comportamento. Um cachorro atravessando um terreno não gera o mesmo alerta que uma pessoa caminhando em direção a uma cerca. Um veículo se aproximando tem uma assinatura completamente diferente de qualquer outro elemento. E isso muda tudo. Porque quando você reduz drasticamente os falsos alarmes, você transforma a operação. Você devolve confiança ao sistema. Você permite que as equipes foquem apenas no que realmente importa. E é exatamente isso que já está acontecendo em áreas críticas de Vitória, como complexos portuários e grandes instalações industriais. Lugares onde o perímetro é extenso, difícil de monitorar, muitas vezes vulnerável. Agora, vamos dar mais um passo, porque até aqui já é impressionante. Mas ainda não é o ponto principal. O verdadeiro salto acontece na integração. Pensa nisso como um organismo. O radar é o cérebro. Ele detecta, analisa, decide. Mas ele não age sozinho. No exato momento em que algo suspeito é identificado, o sistema não espera. Ele não pede confirmação manual. Ele não depende de alguém olhando uma tela. Ele automaticamente direciona câmeras PTZ, aquelas que giram, aproximam e focam, para o ponto exato da ocorrência. Instantaneamente. Sem atraso. Sem hesitação. Isso significa que, no momento em que algo acontece, a central de monitoramento já recebe a imagem precisa, no ângulo certo, com o zoom adequado.
Não existe mais aquela busca desesperada por onde está acontecendo. Não existe mais tempo perdido tentando localizar a origem do problema. O sistema já fez isso. E mais, ele fez antes mesmo de alguém perceber que havia um problema. Isso é vigilância ativa. Isso é antecipação. Isso é uma mudança de paradigma. Mas ainda não acabou. Porque o próximo passo já está em movimento. E talvez seja o mais disruptivo de todos. Drones autônomos. Não aqueles drones que dependem de um operador com controle remoto. Estamos falando de sistemas completamente automatizados. Plataformas conhecidas como Drone-a-Box. Funciona assim. O radar detecta algo suspeito. O sistema valida. A câmera confirma. E então, um drone é acionado automaticamente. Ele decola sozinho. Vai até o ponto exato. Transmite imagens em tempo real. Acompanha o alvo. Sem intervenção humana. Sem atraso. Sem margem para erro. Empresas especializadas nesse tipo de tecnologia já estão desenvolvendo e implementando essas soluções com uma abordagem extremamente sofisticada. O drone não é apenas um olho no céu. Ele é parte de um ecossistema inteligente, conectado, coordenado. E quando você junta tudo isso, radar, inteligência artificial, câmeras automatizadas e drones autônomos, você cria algo completamente novo. Isso não é mais segurança no sentido tradicional. Isso é um sistema preditivo. Um sistema que não espera o problema acontecer. Um sistema que entende padrões. Que identifica anomalias. Que reage em tempo real. E que, principalmente, reduz drasticamente o tempo entre detecção e resposta. Agora deixa eu te trazer isso para a sua realidade. Talvez você não tenha um porto. Talvez você não administre uma indústria gigante. Mas o conceito aqui é o que realmente importa. Durante muito tempo, a solução para melhorar a segurança foi simples: mais câmeras, mais equipamentos, mais gente, mais custo. Mas o que está acontecendo em Vitória mostra um caminho completamente diferente. Não é sobre quantidade, é sobre inteligência, é sobre integração, é sobre fazer sistemas conversarem entre si, é sobre transformar dados em ação. E isso abre uma porta enorme para empreendedores, para gestores, para qualquer pessoa que precise proteger um patrimônio, um negócio, uma operação. Porque a pergunta deixa de ser quantas câmeras eu tenho e passa a ser: o meu sistema entende o que está acontecendo. Ele reage sozinho, ele antecipa riscos, ele reduz erros, ele otimiza recursos. Essa é a nova lógica. E ela não está restrita a grandes projetos. Ela começa a descer de escala. Ela começa a ficar acessível. E quem entender isso antes, sai na frente. Agora eu quero saber de você. Quando você olha para tudo isso, radares inteligentes, câmeras automatizadas, drones autônomos, integração total, você enxerga isso como algo distante? Ou como uma tendência que vai chegar mais rápido do que parece? Você acredita que esse tipo de abordagem pode se tornar padrão no Brasil? E mais, como você aplicaria essa lógica no seu próprio negócio, na sua própria realidade? Deixa aqui nos comentários a sua visão. Vamos aprofundar essa discussão. Porque uma coisa é certa: o futuro da segurança já começou, e ele é muito mais invisível e muito mais inteligente do que a gente imaginava.